Quando eu ouvi a minha mãe contando sobre como foi cuidar de mim, eu pensava em como ela foi corajosa. Ela era muito nova, com uma criança doente, teve que se mudar para buscar tratamento. Na verdade, os dois, os meus pais, eles eram muito jovens, moravam na roça, não tinham ideia do que era ir para uma cidade grande, cuidar de uma criança doente e ter que descobrir esse universo de consultas, médicos, tratamento, cirurgia. Para quem não sabe, eu tive um problema cardíaco, precisei fazer cirurgia, eu operei com 5 anos de idade. Graças a Deus hoje eu não tenho mais nenhum problema, mas eu sou um milagre, porque a minha tia conta que assim que ela foi me visitar, lá na roça, ela olhou e falou: gente, tem alguma coisa estranha com essa criança. Eu já tinha mais ou menos 1 aninho. E ela falou: vamos pegar essa criança e vamos levar na cidade pra ver se tá tudo certo. E aí me trouxeram pra cá, pra cidade, e fizeram uma consulta. E a minha tia conta que ela ficou lá fora e o médico me examinou com a porta aberta. E quando ele olhou assim pra mim, ele virou e fez assim pra minha tia. Tipo, não vai sobreviver. Mas estou aqui, gente, com muita saúde. E aí quando eu ouvia tudo isso, eu pensava: meu Deus, se fosse comigo eu não daria conta, eu não seria capaz de cuidar dessa forma, porque eles foram morar numa cidade grande. Pensa, sair da roça, gente, que é um mundinho desse tamanho, pra ir pra São Paulo, que é um lugar enorme, gigantesco, totalmente diferente, e ter que correr atrás de tudo. E eu pensava: eu não daria conta, eu não seria capaz de fazer isso. Então eu sempre tive um olhar de muita admiração com relação a eles, de terem encarado essa responsabilidade tão novinhos. E sempre com esse pensamento de: se fosse comigo eu não daria conta. E aí vem Ana Flor. Eu me lembro que lá no hospital, no dia que eu ganhei ela, a pediatra veio, examinou ela e falou assim: olha, ela vai ter que tomar 12 gotinhas de vitamina não sei o que lá, 3 não sei o que lá, e foi me falando um monte de coisa. Eu tava assim: meu Deus, eu achei que era só ter a criança e levar pra casa. Eu não sabia que tinha tudo isso. Graças a Deus a minha prima estava comigo na hora. Ela, além de ser enfermeira, também é mãe, e ela falou: calma, eu vou te ajudar, vou te explicar tudo direitinho, porque olha, se dependesse do meu marido e de mim. Mas graças a Deus o tempo foi passando, nós fomos nos acostumando. E aí chegou a síndrome de Ana Flor. E a síndrome começou a dar sinais lá no início. Eu tive o diagnóstico quando ela estava com 7 meses. Mas até lá foi um longo caminho, várias descobertas, e eu me vi como a minha mãe, tendo que correr atrás de várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu tenho aprendido com a maternidade atípica. Na verdade, eu sempre aprendo alguma coisa, mas essas 5 são as que mais estão latentes no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então eu fiz essa breve introdução da minha história para dizer para vocês que a primeira coisa que eu aprendi é que o Senhor me capacita. Ele me dá força e coragem aonde eu não vejo força e coragem, aonde eu não vejo possibilidades. O Senhor vem e abre um caminho para eu passar. Provérbios 31:25 vai dizer que a mulher sábia, ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro. E eu me vi nesse lugar. Claro que eu ainda tenho muito para crescer, muito para aprender com o Senhor, mas eu me vi nesse lugar de força, de coragem e de não ter medo, de encarar situações que vão se apresentando, situações desafiadoras, um diagnóstico, uma coisa que um profissional fala e você pensa: é o fim, acabou, não tem mais jeito. E o Senhor vem, te reveste de força e de coragem. Então eu não posso dizer para vocês que eu sou forte por mim mesma, mas eu tenho um lugar de força que é no Senhor. Ele me reveste com a força dele e assim eu posso avançar. E eu percebo que o Senhor, ele tira a gente do conforto para trazer crescimento, amadurecimento. Tanto é que eu falava assim várias vezes para Deus, quando eu estava em busca do diagnóstico e aquela coisa toda, eu falava assim: Senhor, eu não tô percebendo mudança na minha vida. Se o Senhor tá trazendo isso para me mudar, não está adiantando. Eu tô ficando pior. Mas quando eu olho pra Maísa lá de 3 anos atrás, que hoje a minha filha está com 3 anos, gente, eu mudei muito, mas muito. Então o Senhor, ele não tem pressa. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora pra outra, mas ele não tem pressa, ele vai agindo ali no processo. O reino de Deus, quando a gente olha pra palavra, envolve muitos processos. É como uma semente que vai crescendo, e até se tornar uma árvore, gente, quantos anos isso não vai demorar? Então o Senhor, ele vai trabalhando ali dia após dia, de pouco a pouco. E aí quando você vê,
Olha aí você dando frutos. E quando a gente fala de processos, a segunda coisa que eu aprendi com a maternidade atípica foi a desacelerar. A minha filha, ela tem um atraso global. Tudo nela é atrasado. Então no mundo dela, tudo é devagar. E Salmos 46:10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Esse desacelerar foi uma das coisas que mais causou impacto na minha vida. Por quê? Por mais que eu fale devagar, eu acho que eu falo bem devagar, eu sou uma pessoa acelerada. Eu quero fazer as coisas rápido, eu quero tudo rápido. Na verdade, eu quero fazer 1000 coisas rápido pra ontem. Eu tenho muita dificuldade com gente muito lenta, que vai fazer uma coisa, aquela lentidão. Eu tenho essa dificuldade. E aí, gente, Deus manda o quê pra minha vida? Uma filha atrasada em vários aspectos. Enquanto você vê todo mundo indo, ela vai ficando naquele passo lento. Então eu fui obrigada a reduzir totalmente o meu passo. Então uma coisa que eu evito muito é comparar minha filha com outras crianças. Por exemplo, eu tenho a Aurora, que tá se desenvolvendo normalmente, é gritante a diferença. E às vezes eu olho e falo, nossa, olha que coisa, né, com a Ana Flor nessa idade, tava assim com a Aurora, mas eu não fico comparando, às vezes eu comparo na questão do desenvolvimento, mas eu não fico sofrendo na questão de, ai, olha só, olha como a Aurora tá e a Ana Flor não tá assim. De verdade, acalmei muito meu coração com relação à vida de Ana Flor, ao passo lento dela, e eu preciso acompanhar e entender que ela é assim e que vai ser assim mais lento mesmo, e paciência. Se eu for ficar olhando para as outras crianças, igual ela vai na creche, chega lá, ela fica sentadinha na cadeirinha dela, as outras crianças estão correndo. Eu queria que ela estivesse correndo, eu queria que ela estivesse brincando como as outras crianças, mas não, essa não é a realidade dela. A realidade dela é ficar quietinha na cadeirinha dela, sem ninguém encostar, sem ninguém falar perto. E deixa ela assim no cantinho dela. Então eu não estou nesse lugar de ficar sofrendo, porque a minha filha, olha só as outras crianças correndo, a minha filha. Eu queria, mas paciência, não é assim. Ela faz as terapias para que um dia ela possa andar, para que ela possa falar, mas no momento não é isso que nós temos. E eu respeito, eu aceito e tenho paz no meu coração com relação a isso, porque, gente, se eu não tiver, eu vou sofrer muito. E aí eu vou adoecer e eu não quero ficar doente. Então esse desacelerar para mim foi o mais impactante, e eu tenho aprendido muito com Ana Flor a respeitar os processos. Isso trouxe muito ensinamento pra mim, gente, porque eu era muito assim, a minha mente ficava assim, até me culpando, porque eu queria fazer 1000 coisas, eu queria fazer tudo, eu queria ser tudo, e isso me trouxe tanta paz, tanta calmaria. E a sensação que eu já tive várias vezes é que a vida das pessoas está acontecendo e eu tô presa numa outra realidade. Mas aí vem a palavra do Senhor. A verdade é que o reino de Deus é totalmente diferente. A visão que nós temos é diferente da visão que Deus tem. Porque a palavra vai dizer que para você ganhar, você precisa perder. Para você viver, você precisa morrer. Então a forma como Deus enxerga é totalmente diferente da nossa forma de ver. Às vezes as pessoas podem olhar para minha filha e pensar, ai, tadinha, que pena. E eu tenho plena convicção que não é dessa forma que o Senhor enxerga ela. E eu também não enxergo ela dessa forma. Principalmente agora que eu tenho outra filha que está se desenvolvendo normalmente, e eu vejo, gente, que o meu olhar de mãe para elas é o mesmo olhar, o mesmo amor. A gente... Elas são as minhas filhas. Independentemente se uma vai reagir ao que eu tô dizendo, se ela vai entender, se ela não vai entender, é o mesmo amor. A gente muitas vezes quer entregar uma performance perfeita para o Senhor. Ai, eu vou no culto. Ai, eu ando certinho. Ai, a minha vida é perfeitinha. E o Senhor, Ele nos ama independentemente disso, porque a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro, antes de tudo. Ele nos amou primeiro, antes de termos feito bem ou mal, de sermos certinhos ou erradinhos, de ser típico ou atípico. O Senhor nos amou primeiro e Ele entregou o seu Filho por nós, antes de todas as coisas. E eu, na minha falha humana, eu consigo entender levemente sobre essa intensidade do amor de Deus pelo fato de ter duas filhas completamente diferentes. Então isso me ensina muito sobre o amor de Deus. A terceira coisa que eu tenho aprendido muito com a maternidade atípica é que, pra mim, gente, tudo tem valor. Principalmente agora que eu estou com uma bebezinha de 4 meses que está se desenvolvendo normalmente. Gente, eu consigo celebrar tudo o que ela faz. Por exemplo, Ana Flor, ela nunca espreguiçou.
ela não acordava e fazia isso aqui. Não. Ela não fazia isso. Ela acordava e ficava assim, ó, pra baixo, bracinho pra baixo, esticava assim, mas eu nunca vi ela fazendo esse movimento. Então, quando a Aurora chega e já ali na maternidade ela já fazia esse movimento, gente, ficava meu marido e eu assim, que coisa mais linda. Então, eu não quero romantizar de forma alguma a maternidade atípica, porque é difícil, tá, gente? Só quem vive realmente sabe. Mas eu consegui tirar coisas positivas desse lugar. Então, quando a Ana Flor faz qualquer coisinha que demonstra um mínimo avanço na vida dela, gente, é uma vitória, é uma conquista. São gritos e fogos de artifício, porque é uma alegria pra gente celebrar, valorizar cada coisinha. E aí a gente já celebrava a Ana Flor, tudo que ela aprendia de diferente. E agora, gente, com a Aurora, eu percebo que nós desenvolvemos isso fortemente. Por exemplo, meu irmão, ele tem um filhinho pequeno. Ele já está com 8 meses. E aí a gente tava conversando um tempinho atrás, se eu não me engano, a minha filhinha Aurora, ela tava com 1 mês ou 2 meses, não sei. Ela ainda não fazia muita coisa. E meu irmão falou assim, ai, olha só, quando meu filho tava nessa idade assim, eu não gostava muito porque eles não interagem muito, assim. Eu queria que ele crescesse logo pra gente poder brincar, ele sorrir, interagir com a gente. E aí eu olhei pra ele e eu pensei, nossa, olha pra você ver, eu tô curtindo tudo, desde a hora que ela saiu da minha barriga, que ela já olhou pra mim, que era uma coisa que a minha outra filha não fazia. Ela olhou pra mim, ela espreguiçou, cada mínima coisinha que ela ia fazendo eu já estava curtindo muito, eu tava aproveitando tudo, gente, desde o momento que ela nasceu. Então eu percebo que são coisas que às vezes as mães, os pais têm ali o seu primeiro bebezinho e eles não conseguem perceber isso, de curtir os mínimos avanços, porque é tudo normal, tudo natural, uma criança espreguiçar. Eu não sei se você já parou pra olhar e falar, gente, que coisa linda, tá espreguiçando. Talvez é uma coisa que é muito natural para as pessoas, então elas não aproveitam tanto isso como nós aqui temos aproveitado, porque a gente não teve isso. E eu acho legal ter esse olhar. A gente curte muito mais, a gente não fica querendo atropelar fases. Então eu não tenho pressa para que as coisas aconteçam logo, porque eu quero curtir, eu quero aproveitar. Olhando para a palavra, eu vejo como Deus, ele é um Deus de detalhes. Quando lá no Salmo 139 vai dizer assim que o Senhor, ele nos vê crescendo ali em segredo no ventre da nossa mãe, ele formando os nossos ossos. Um Deus de detalhe, um Deus que observa cada coisinha, que valoriza cada coisinha, cada detalhe. Isso é muito lindo. A quarta coisa que eu tenho aprendido: eu não tenho controle de nada. Por que nós somos tão tolos ao acharmos que nós podemos controlar alguma coisa? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 7, vai dizer assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Porque existe essa necessidade do controle. Ai, mas se sair fora do meu controle? E, gente, muitas vezes nós não vamos conseguir controlar as coisas. Eu já fui muito criticada, por exemplo, porque a minha filha veio com síndrome. Ah, porque você tentou. Antes de Ana Flor, eu tive 2 perdas gestacionais. E as pessoas criticam, falando, ai, se você tivesse parado, tá vendo? Deus te deu vários sinais que não era pra você insistir nisso, tá vendo? Por isso que veio a síndrome. Gente, até quando nós vamos achar que nós temos o controle? Se eu tivesse o controle de alguma coisa, eu não teria perdido nenhum filho. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Se o Senhor te chamar agora, se Ele puxar a tua senha e falar assim, olha, é hoje que você vai partir dessa vida, você pode morrer engasgado com a saliva. Tá vendo que nem a sua saliva você pode controlar? Se você tiver morrer com isso, você vai morrer com isso. Quando a gente anda com Deus, a gente precisa confiar no Senhor. Ah, mas eu confiei no Senhor e meu filho veio com síndrome. É porque Ele tá te confiando agora essa vida pra você poder cuidar. É assim que eu sinto com a Ana Flor. Eu sinto que Deus me deu ela pra poder cuidar. Ele confiou a mim. Essa criança que é maravilhosa, gente. Uma criança que me ensina todos os dias. E aí eu entro na quinta coisa que eu aprendi. Deus não me deu o que eu queria. Ele me deu o que eu precisava. Parece uma frase de efeito, né? Ai, tá romantizando, ai... Não. Tava conversando com a minha prima esses tempos atrás, e ela falou que tava lendo num livro, e isso mexeu muito com ela, e ela se lembrou de mim na hora. Que ela leu exatamente isso, que Deus não dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E Ele viu
que para minha vida, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, eu precisava ter Ana Flor na minha vida. Pode parecer, né, frase de efeito, é muito lindo dizer isso, na prática é muito difícil. Gente, realmente, na prática é muito difícil. Só que tudo isso me trouxe muito crescimento. Eu consegui enxergar em mim áreas que eu precisava de tanta cura, e a vida dela me proporcionou essa cura. Talvez, se eu não tivesse Ana Flor, eu teria tido outros filhos, assim como Deus me deu a Aurora, e eu creio que Ele vai me dar mais. E eu levaria tudo assim, né? Tá bom, é só mais um filho no mundo. Mas não, o Senhor me deu uma percepção de valorização, de celebração, que querendo ou não, acaba sendo diferente das outras pessoas. Não que as mães não celebrem, não curtam os filhos, mas eu sinto que eu consigo celebrar mais, eu consigo aproveitar mais. E não só eu, mas as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, que conhecem a minha filha, elas conseguem ter um olhar diferente para a vida num todo, porque uma criança atípica na família, ela causa isso, essa valorização da vida, de celebrar a vida, e um desenvolvimento, um crescimento, um amadurecimento gigantesco para nós, para quem encara de verdade o processo, porque tem muita gente irresponsável por aí, não só com filhos atípicos, mas com criança, né? Mas para quem encara a responsabilidade, encara o processo, isso traz muito amadurecimento. E o crescimento que eu tive na minha fé, na minha vida com o Senhor também, como uma pessoa me disse esses dias, Maís, o que você tá aprendendo sendo mãe na sua casa, cuidando das suas filhas, nenhum seminário vai te entregar isso que você tá aprendendo na sua casa. E, gente, é verdade. Assino embaixo porque é verdade. Quero ler um versículo aqui que está em Jeremias, no capítulo 18, verso 4. Diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. E é dessa forma que eu me vejo. Um vaso de barro nas mãos do oleiro, que é o Senhor. E ele vai moldando, às vezes o vaso estraga e ele pega e refaz novamente de acordo com a vontade dele. Eu não sei se você está envolvida em culpa, em desespero, em dor, em questionamentos, em amargura, em rancor. Como uma mãe atípica, eu posso dizer para vocês que realmente não é fácil, mas existe um caminho de cura, mesmo ali no meio do deserto. O Senhor, Ele pode fazer jorrar águas no deserto da nossa dor, da nossa solidão, de muitas vezes não ser compreendida, mas existe cura nesse lugar. E Jesus, Ele disse lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, se eu não me engano, Ele disse assim: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, se você está carregando algo que está sendo muito pesado, uma sobrecarga, lance sobre ele. E é isso que eu faço. Por isso que às vezes as pessoas falam: Maísa, você lida com tudo isso com muita leveza, porque eu tenho um lugar onde eu me recarrego, onde eu encontro forças, onde eu encontro consolo, porque Ele é consolador. Então é nesse lugar que eu preciso estar. Eu necessito, porque senão, gente, eu vou sucumbir nas minhas emoções, nos meus medos, nos meus anseios, nas minhas aflições e angústias. Então eu preciso estar nesse lugar. E eu te convido, mãe, para vir comigo. Vem comigo para esse lugar, liberar as suas cargas e os seus pesos aos pés de Jesus. Mas como que eu faço isso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está no secreto, que está em segredo. Ele te vê em segredo. E talvez você vai se sentir estranha, você vai questionar, e pode questionar, pode orar, pode chorar, talvez você não precisa falar nada, é só chorar mesmo, mas esteja nesse lugar com o Senhor, e aos poucos Ele vai renovando as tuas forças, Ele vai colocando pessoas pontuais no seu caminho para te orientar, para te direcionar, pessoas que vão trazer leveza para o seu coração. Ele vai abrindo os teus olhos para você ver o que está te acrescentando, o que não está te acrescentando, e Ele vai te conduzindo, porque Ele é um pastor, bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por muito tempo eu ficava assim: Senhor, cura a minha filha, Jesus, cura a minha filha. E hoje eu olho e eu penso: meu Deus, o Senhor me curou. Ele está me curando, o trabalho que Ele está fazendo é em mim. E eu desejo que você que está vendo esse vídeo vá para este lugar de cura no Senhor. Talvez Ele não vai dar a
cura que nós queremos para os nossos filhos, mas Ele vai curar a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração. Ele vai pegar o controle das nossas mãos, que a gente quer ter de todas as formas, e Ele vai trazer essa cura que nós tanto precisamos e vai cuidar dessa bagunça que tá dentro de nós. Não sei o que o Senhor vai fazer com a vida de Ana Flor, se vai chegar um determinado momento que ela vai se desenvolver, que ela vai avançar bastante na vida dela, quem sabe ter uma vida relativamente normal. Não sei, gente. Eu não quero sofrer pensando lá na frente. Eu vou acalmar o meu coração, né? Lançar sobre ele a minha ansiedade e viver o meu hoje, desacelerar todos os meus pensamentos e viver o hoje, dar o meu melhor hoje, cuidar dela hoje, cuidar da minha família, das minhas filhas hoje, que é isso que eu tenho nas minhas mãos, o hoje. Eu posso me planejar para o futuro, não é errado fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, é isso que a palavra nos diz. Então é nesse lugar que eu estou, no meu hoje, cuidando hoje das minhas filhas, amando, me doando, servindo, e eu estou feliz nesse lugar e aprendendo muito, aprendendo com elas, com o Senhor, e eu estou grata, plena, feliz, para a glória de Deus. Bom, espero que esse vídeo tenha te abençoado, que ele possa acrescentar, te edificar aí a sua vida. Compartilhe se você conhece alguma mãezinha que precisa muito dessa palavra, desses ensinamentos, desses conselhos do dia. Eu trouxe aqui o que eu aprendi, o que o Senhor tem me ensinado. Se você tiver algo aqui bem legal para poder compartilhar, deixe aqui nos comentários alguma coisa que você também tenha aprendido na sua maternidade atípica. Inscreva-se no canal e ative o sino para você não perder nenhuma novidade. Que o Senhor te abençoe, te revista de força, de coragem, de fé, de ousadia, de alegria, de sabedoria. Em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça aí para você receber sabedoria do alto, para você edificar a sua casa, no nome de Jesus. É isso que eu desejo para sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!